E nós vamos começar falando sobre Facebook Ads. Para a gente começar a falar sobre Facebook Ads, eu abri esta página que está aí na tela de vocês, que é o Guia de Anúncios do Facebook. O que tem de legal nessa página é que ela mostra todos os formatos possíveis de anúncio no Facebook. E o mais legal é que se você apertar, por exemplo, em imagem, ele vai abrir esta página aqui. E nessa página, ele vai mostrar todas as recomendações, como por exemplo, tipo de arquivo JPEG ou PNG, a proporção de imagem que você deve enviar, a resolução recomendada. No caso, a resolução recomendada, ele não deixa nada. Se você passar um mousezinho aqui em cima, ele diz que não há resolução máxima. Porém, já sabem, né? O ideal é usar 72 dpi, porque dessa forma ele vai rodar bem na web e é mais fácil de garantir que o próprio Facebook não vai comprimir a imagem de vocês. Além disso, olha só isso, ele diz imagens com mais de 20% de texto podem ter menor veiculação. O Facebook, quando você vai fazer um anúncio, ele coloca uma limitação de texto. Por exemplo, se você vai subir uma imagem tipo essa que está aqui no exemplo deles, dificilmente ela vai passar nos 20%. E ele tem uma ferramenta que mede esses 20% de texto, que é esta ferramenta aqui, ó. Se você vier nesta página, claro que eu vou compartilhar com vocês depois, enfim, e você pegar, por exemplo, aquela nossa imagem da uvinha da aula passada. Olha só, você pode tanto apertando o botão enviar e procurar a imagem, enfim, ou você pode abrir a imagem numa pasta e daí, você só arrasta aqui, por exemplo. E a hora que você arrastou, arrastei essa, arrastei o limão, vou arrastar a laranja também, e ele já vai aparecer como se estiver carregando. Às vezes ele parece que não está carregando, mas eu juro que está. Ele leva um tempinho e daí ele vai aparecer assim para vocês, ó. Deu ok na uvinha, ou seja, passou na quantidade de texto, a laranja também e o limão também. Então, caso a gente quisesse veicular essas imagens como anúncio ou impulsionar elas depois no nosso feed de Instagram, a gente poderia fazer sem grandes problemas, porque o Facebook não iria prejudicar a gente por colocar muito texto na imagem. Porém, essa ferramenta ela é meio chata e não necessariamente ela mede texto. Em geral, com meus aninhos de experiência com isso, eu percebi que o que ela mede é contraste. Então, muitas vezes uma imagem, por exemplo, essa do limão, tem muito menos contraste do que da uvinha. Às vezes a do limão vai passar e a da uvinha não vai. E se você diminuir, às vezes, um pouquinho o contraste ali, tipo, o texto que está 100%, se você colocar 95% ou 90%, algo que às vezes não vai nem te atrapalhar, ele vai passar. Além disso, você pode também tentar diminuir o texto. Textos mais agrupadinhos, normalmente, tipo, uvinha é top, tá tudo junto, agrupado, né? Então, normalmente é mais fácil de passar dessa forma. Caso o texto tivesse separado, por exemplo, o vinho em cima e o top grandão embaixo, seria bem mais difícil de passar nessa ferramenta. E daí ele mudaria aqui dizendo baixa, alta, pela quantidade de texto que ele identifica na imagem. Às vezes você diminui todo o bloco e vai passar, às vezes a ferramenta não entende nada e você na raiva, depois de tanto tentar fazer passar, não diminui, não resolve, diminui o contraste, não resolve, diminui o texto, não resolveu, você aumenta tudo e vai passar também. Então é uma ferramenta que não tem muita lógica. Porém, com o tempo você vai pegando uns feelingzinhos, assim. Basicamente, as dicas que eu dou, caso você precise passar o seu texto nessa ferramenta dos 20%, é o quê? Tente deixar os textos mais agrupados possível, um juntinho do outro, não um aqui e outro lá embaixo. Outra coisa, tente cuidar com o contraste. Às vezes, se você tiver imagens com vetor com muito contraste, ele também não vai passar, porque ele vai achar que é texto aquele teu vetorzinho. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa, com contraste, com texto, porque com o tempo você vai pegando as manhas dessa ferramenta e vai ficando mais fácil de passar o seu anúncio no Facebook.